Espero que as famílias de vocês estejam seguras e com saúde, né? A gente continua o nosso trabalho de história com a resolução das questões do vestibular e, junto com isso, a gente já vai vendo os temas, os conteúdos que vão ser tratados. Só para a gente recapitular, eu deixei para vocês, na semana passada, uma aula no YouTube de 1 hora referente a essa semana e a próxima. Essa aula é sobre as revoluções burguesas. Ponto. Eu deixei para vocês também, esta semana, lá no YouTube, eu deixei um link de 2 situações em que eu estou resolvendo exercícios da segunda fase da FUVEST. Resolvi um exercício com o pessoal da 418 e um exercício para o pessoal da 447. Está lá para vocês darem uma olhada, para vocês verem qual é o formato, qual é o esquema, qual é o jeito de fazer. Na aula que gravei para a 447, lá eu também já fiz uma fala e uma aula sobre a colonização da Espanha. E essa aula já é referente à semana, a segunda e a terceira semana de junho. Eu já estou mais umas aulas na frente. Ela tem 60 minutos também. Só para que vocês saibam como as coisas estão organizadas. Já está tudo no YouTube. Um exercício está no canal do Alisson, da 418, porque foi ele que gravou. Vai acontecer a mesma coisa com o Marcelo agora. E o outro já no meu mesmo, porque fui eu que gravei. Dito isso, vamos já direto para os exercícios, porque a gente consegue ter um pouquinho mais de tempo e também eu não tomo tempo demais de vocês. Né? Então a gente está lá no FUVEST, na primeira fase, e aí a gente fica diante do exercício 60. Está aqui. Né? A imagem a seguir refere-se às principais rotas de comércio da África do Norte e Ocidental, no século XV. Então vamos devagar nisso aqui. Tá claro para vocês que a gente está vendo a parte de cima da África, vocês conseguem identificar? Aqui, ó, o Mar Mediterrâneo, aqui a volta do contorno do Oceano Atlântico, a parte daquela protuberância da África, aqui a região do Egito, tudo tranquilo? Vocês que querem que eu dê um zoom, se eu der um zoom vai aparecer os nomes. Ou vocês conseguem dar daí também, eu não sei. Tudo tranquilo? Falem comigo. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Júlia. Bom dia, Vitória. Pessoal, vocês conseguem verificar os nomes? Falem comigo, senão a gente vai perder muito tempo. Ou eu ignoro e vou seguindo no meu ritmo. Beleza, então deixa eu dar um zoom. Então, beleza. Então aqui o que a gente está vendo é a parte de cima da África, né? A parte do norte da África, certo? Cairo aqui no Egito, ó, na beirada, na foz, inclusive, do Rio Nilo, né? E todas essas outras cidades, desde Fez, no Marrocos, cidades muito famosas, né? Fez, no Marrocos, Tunis, na Tunísia, Trípoli, na Líbia, cidades no meio do continente, como Hagar, Timbuktu, uma cidade importante também, né? E elas vão até o litoral. Deixa eu tentar mostrar o litoral para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o litoral. Esse também é difícil. Vamos lá. O litoral está aqui, ó. Chegam até aqui no litoral. Marrakech também está no Marrocos, tá certo? E aí eles vão fazer a questão referente a este mapa aqui.
Vamos devagar aqui para a gente entender o que está se passando, para que a gente tenha menos dúvidas em relação a isso. Novidade número 1, quando a gente olha um mapa desse. A novidade número 1 é que esse mapa do século XV. Né? E esse mapa do século XV, ou seja, nós estamos falando de um mapa de 1400, certo? 1420, 1450, por aí. Isso quer dizer o seguinte, em 1415, 1450, já haviam rotas comerciais, já haviam grandes rotas de comércio que cruzavam o continente africano na sua região norte. Isso é bastante importante, porque a gente às vezes tem uma ideia de que a África ela foi inventada, ela foi descoberta, ela começou a existir quando a colonização europeia chegou, quando chegaram lá os portugueses, os espanhóis, os ingleses, os franceses. E isso é uma ilusão. A África já era bastante desenvolvida, a África tinha inclusive rotas comerciais bastante estabelecidas, tinha comércio bastante poderoso, tá certo? Os portugueses, ao chegarem na África, não estavam inventando nada. Tudo certo? Tinham cidades, tinham impérios, tinham reinos, reis, tudo isso. Isso é a primeira informação importante. Tudo bem aqui? Segunda informação importante. Isso acontecia essas rotas comerciais aconteciam apesar do deserto do Saara. O deserto é exatamente aqui onde as rotas estão passando. Elas estão passando na região do deserto. O grande deserto do Saara está exatamente nesta região. Então, mesmo com o deserto, essas caravanas de comerciantes passavam constantemente, com frequência, e estabeleciam relações comerciais. Tudo bem também? Beleza, então. Agora a gente vai para a pergunta, né? Que é o que eles querem saber. Eles apresentam o mapa lá para a gente e vão perguntar alguma coisa para a gente. E aí eles dizem o seguinte, ó, em relação às rotas comerciais representadas no mapa, é correto afirmar que, e aí tem várias afirmações. A principal informação nós já tiramos. Havia, mesmo antes da colonização europeia, grandes rotas comerciais, muitas rotas comerciais, logo, se tinha comércio, significava que havia populações, civilizações, localidades, cidades, reinos bastante desenvolvidos, tão desenvolvidos que já eram capazes de fazer comércio entre si. Vamos lembrar também que a Europa estava voltando a ter comércio nesse mesmo período. Né? A Europa ficou um tempão sem comércio por conta da Idade Média, tá certo? E o feudalismo. Então, o que eles querem saber em relação a essas rotas comerciais do mapa, o que é correto afirmar? E aí, vocês já podem começar propondo o que vocês acham que dá para excluir aqui como alternativa. Eu concluí por causa da data? O que eu concluí por causa da data? Fala, me explica. Sim, eu concluí isso, que está escrito aqui, ó, século XV, ó. Século XV. A colonização europeia na África começa em 1415. Começa com a conquista de Ceuta pelos portugueses, lá no norte da África, tá certo? Então eles vão colonizar a África ao longo do século XV. Isso quer dizer que antes do século XV já se tinha uma grande rede comercial na África, tá bom? O que a gente pode tirar de alternativa? Vamos lá, povo. Eu acho que é C. C. Mostram a decadência econômica do comércio no Saara Oriental em razão da crise do Império Egípcio. Exatamente. A gente não é capaz de saber se a gente tinha decadência econômica. Com esse mapa não dá para saber se tem decadência econômica. Além disso, esse mapa não nos dá informações sobre crise nenhuma do Império Egípcio. A gente nem sabia se existia ainda o Império Egípcio, né?
O Império Egípcio ele já não existia mais desde o Império Romano. Mas, mesmo que a gente não soubesse disso, o mapa ele não dá essa informação. Então, Vitória, muito corretamente, fez a sugestão da gente não dar muita bola para isso. É isso aí. Indicam que a melhoria das condições ambientais do Saara permitiu a construção de estradas pelo deserto. Então vamos devagar aqui. Primeiro, o que será que significa a melhoria das condições ambientais do Saara? O que será que eles estão querendo dizer com isso? Tipo, ficou menos seco, ficou com menos areia, ficou menos. Tinha água, chovia. Acho que é isso, né? Melhoria das condições ambientais no deserto deve ser isso. O Marcelo está correto. Bom, a gente sabe que isso não aconteceu no Saara, né? O Saara continua igual. Ele já foi uma floresta, mas faz bastante tempo, né? Bastante mesmo. Agora, muito antes disso aqui. Agora, a construção de estradas também não. Você tinha uma rota comercial, que era um determinado lugar por onde essas rotas, essas caravanas sempre passavam. Mas isso não queria dizer que era feito com estrada, até porque não tinha carro. Por que ia ter estrada? Estamos falando de 1400. Faz sentido fazer estrada? Não. Né? Mas o Roma não fazia estradas? Roma não fez lá as estradas com calçamento e tudo mais? Fez, mas não é exatamente estrada, né? Eram os caminhos que eles faziam e esses caminhos eles eram asfaltados, de verdade eram asfaltados, ajudava as carruagens a passar. E isso não fazia muito sentido no deserto, até porque não dava para passar carruagem, né? Estamos falando do deserto, qualquer coisa vai atolar naquela areia. Era caravana com camelo normalmente que se fazia, né? Então pode tirar A com tranquilidade. Então você cortou a C, porque a gente está entre a B, a D e a E. Alguém tem mais alguma sugestão? Exatamente. Exatamente. Vamos usar agora uma coisa importante, Marcelo. Vamos usar o nosso, eu sempre falo isso, vamos usar agora o nosso feeling, né? Vamos usar as nossas impressões também do que a gente tem da vida. Vocês já estudam há tanto tempo, vocês já aprenderam um monte de coisa de história e de geografia, de unificação da África inteirinha. Você já da parte do norte da África inteira. Alguém já ouviu uma coisa como essa? Alguém já viu algo nesse sentido? Alguém já ouviu falar de um fato destes? Nunca ouviu falar? Meu amigo, se você não. Exatamente. Meu amigo, se você nunca ouviu falar, é porque provavelmente não existiu. Porque vocês já ouviram falar de um monte de coisas. Então, no vestibular, uma dica: evite optar pela alternativa cuja qual você nunca ouviu falar. Porque vocês já ouviram falar de muita coisa. Eu não estou dizendo que você conheça, eu não estou dizendo que você domine profundamente, eu não estou dizendo que você seja profundamente conhecedor, mas nunca ter ouvido falar, não. Aí é difícil, né? Então eu vou pegar o meu caso. A maioria dos temas de química, eu não sei nada. Faz 2000 anos que eu tive aula de química. Mas eu já ouvi falar da maioria das coisas. Dificilmente vai ter algum tema em química que eu nunca ouvi falar. Já ouvi falar, só não sei. Entenda? Então evitem isso. O que o Marcelo. Oi, fala, Marcelo. Desculpa. Então. Só que você não foi há 2000 anos. Você é muito mais jovem do que eu. Né? Vejam,
A grande questão aqui é o seguinte: não houve uma unificação. Não havia uma unificação. Eles não eram a parte de um mesmo reino. Certo? Eles eram parte interligada por atividades e relações econômicas comerciais. Tá certo? Agora, essas relações não impunham que eles fossem todos unificados. Assim também não era na Europa. A Europa não era a mesma coisa, tudo o mesmo reino, porque eles tinham relações comerciais. Certo? Eles tinham uma boa reflexão. Outra coisa, nem todos eram muçulmanos. Havia muçulmana pelo norte da África. Os muçulmanos se expandiram muito pelo norte da África, ao ponto de chegar a cruzar o Mediterrâneo e chegar na Europa, mas ele não queria dizer que todo mundo lá fosse muçulmano, fosse islâmico. Tá certo? Tudo bem aqui, minha gente? Beleza, então agora ficamos meio sem jeito, né? Ficamos entre B e E. Exatamente. Exatamente. Representam o poder do Império Songhai, cuja capital era Timbuktu. Eu até mostrei no mapa para vocês aí, Timbuktu. Bem pro lado aqui na direção do Atlântico. Que unificou todo o território entre o Atlântico e o Mar Vermelho. Se vocês olharem o mapa de novo, deixa eu tentar abrir o mapa aqui para vocês. Se vocês olharem o mapa aqui de novo, vocês vão ver aqui o Atlântico, ó. Aqui está o Atlântico, aqui ó, tá Timbuktu, aqui está o Mar Vermelho. Vamos pensar uma coisa. Se a gente tivesse essa unificação que eles estão falando aqui, nós talvez estivéssemos falando do maior império territorial daquele período. Isso é maior que o Império Romano, por exemplo, porque a África é muito maior que a Europa. Isso é uma área mais ampla do que o Império Romano. Só para vocês terem uma ideia. É gigante. Provavelmente, se tivesse existido um império dessas proporções, vocês, nos muitos anos de estudo que já fizeram, teriam pelo menos ouvido falar. Vocês não teriam ouvido falar, aí é muito difícil. Quer ver um exemplo? Um tema que vocês provavelmente não conhecem nada, ou conhecem muito pouco. Vocês já estudaram alguma coisa sobre o Império Chinês? Não. Mas vocês sabem que o Império Chinês, por exemplo, construiu a Muralha da China. Certo? Isso, vocês já ouviram falar. Vocês sabem que na China tinha imperador, vocês sabem que na China o negócio era poderoso, vocês já ouviram falar que tinha comércio que saía da China e vinha para o Ocidente, vocês já ouviram falar da Muralha da China. Essas coisas vocês já ouviram falar. Tá certo? É isso que eu estou dizendo. Então não havia existia o Império de Songhai. Olha que pilantras que eles são. Existia o Império de Songhai. E a capital era realmente Timbuktu. Mas não havia essa unificação entre o Atlântico e o Mar Vermelho. Até porque se houvesse toda essa unificação que eles estão falando aqui, pessoal, vamos pensar juntos. Será que se houvesse um império dessa proporção, será que Portugal teria conseguido vencê-los, conquistá-los, escravizá-los, vendê-los no tráfico de escravos com a facilidade que Portugal fez? O que vocês acham? Provavelmente. Exato. Exatamente. Exatamente. Na verdade, Marcelo, o que Portugal estava tentando fazer é exatamente evitar essas rotas. Porque se vocês agora olharem para o mapa, vocês vão perceber que essas rotas elas saíam todas do litoral e de pontos diferentes da África e elas iam até a cidade do Cairo, no Egito. Né? E dali elas tinham contato com o Extremo Oriente, dali elas tinham acesso a
Grécia, dali eles tinham acesso à Turquia, dali eles tinham acesso à Síria, Israel, Mesopotâmia. E por que eles tinham esse acesso? Porque sempre foi assim. Eles têm esse acesso desde 2000 anos antes de Cristo. Né? Se a gente estudar lá 2000 anos antes de Cristo, a gente vai ver as rotas de comerciantes saindo da Mesopotâmia e indo até a cidade do Cairo, no Egito. E da Mesopotâmia, eles tinham acesso a um negócio chamado Rota da Seda. Era uma grande rota comercial terrestre que saía do Oriente Médio e ia até a China. E trazia de lá os produtos chineses e levava para lá os produtos dessa região do Oriente Médio, do Mediterrâneo. Essa rota ela era milenária, ela já existia desde o Império Romano. Os portugueses estavam tentando evitar essa rota. Por quê? Porque os preços que estavam sendo cobrados com os produtos que vinham dali eram muito altos, porque os muçulmanos estavam dominando o mar Mediterrâneo junto com os italianos. É exatamente o contexto que o Marcelo descreveu. Tá certo? Então, vocês estão certos. Bom, a gente já sabe, então, que a resposta é a alternativa D. Né? Atinge a região sudoeste do Saara, local de origem do ouro que chegava aos portos do Mediterrâneo. Então, vamos olhar de novo aqui o mapinha para a gente entender esse negócio aqui. Deixa eu dar um zoom. Ninguém tem dúvida. Vamos nos localizar aqui. Ver como é que o mapa está para vocês. Tá, beleza. Bom, todo mundo consegue ver aqui Cairo? Ó, estou com o meu mouse em cima. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim? Todo mundo vê o Cairo aqui, ó, Mar Mediterrâneo. Aqui está Israel, Síria, né? Então eu estou aqui no Egito, Mar Mediterrâneo. Na frente dele, na frente do Egito está aqui está a Grécia. Beleza? Mar Vermelho. Todo mundo viu o Cairo aqui? Sim ou não? Beleza? Vocês estão percebendo que todas as rotas, elas saem do Cairo, ó. Elas saem do Cairo e elas depois se espalham. Vocês estão notando isso? A única diferença é a Núbia, que está aqui embaixo, ó. Mas a Núbia, o que ela faz? Ó? Ela chega aqui na Núbia e aí ela conecta com o Cairo pelo Nilo. Isso aqui é o Rio Nilo. Ó. Ela se conecta pelo Rio Nilo. A rota continua e se fecha aqui. Só que ela faz isso por via fluvial. Tá certo? Vocês estão notando também que a gente tem uma série de cidades que estão aqui, ó, no litoral do Mediterrâneo, tipo Trípoli, Tunis, Fez, próprio Marrakech está próxima. Elas estão próximas do litoral do Mediterrâneo, até do Atlântico aqui. Tá claro para vocês? Esses caras aqui atravessavam o Mediterrâneo e faziam comércio com os europeus, direto, o tempo todo, desde o Império Romano. Aqui, por exemplo, nessa região aqui, ó, do Marrocos, é muito perto da Espanha, por exemplo, num lugar chamado Estreito de Gibraltar, tá certo? Eles faziam comércio milenar. O que estava novidade aqui? A novidade é que dessa região aqui, da onde fica Gana, o Mali, a Costa do Ouro, essa região era uma grande produtora de ouro. E essa região começava a fazer com que esse ouro escoasse e fosse subindo até a Europa. E esse ouro lá era vendido, era trocado. Então, ouro dessas regiões da África começavam a subir, tá certo? E ser comercializados com os europeus. O que Portugal faz? Quando Portugal chega de navio nessas regiões, ele corta essas linhas aqui. Ele evita ter que pagar por elas, pagar para os comerciantes que são atravessadores, e ele tem acesso diretamente ao ouro com as populações que estão aqui nessa região. Ele não precisa pegar e passar pelos intermediários, pelos atravessadores. É exatamente isso que Portugal está fazendo. Certo? Neste sentido, agora faz sentido a discussão sobre o que estava acontecendo, que está aqui. Né? Eles atingem a região do sudoeste do Saara, local de origem do ouro que chegava aos portos do Mediterrâneo. Essa é uma questão
complexidade razoável. O que vocês acharam? Dá para concluir, tá? A gente foi excluindo, então. Eu não ouvi você, Vitória. Dá pra me ouvir agora? Agora eu te ouço bem. Ah, tá. Eu disse que eu achei um pouco complicadinha, mas deu pra fazer. A gente consegue excluir. Qual era a dificuldade ali, Vitória? É que normalmente, tradicionalmente, a gente não tem grandes conteúdos sobre a África, né? Especialmente sobre a África antes da colonização. Tudo bem? É isso. Oi? A questão dele estava certa. Se a gente falasse que representava em alguma medida o Império de Songhai, poderia estar certo. Assim como, por exemplo, se eles não falassem de unificação, a B podia também estar em parte certa. Tá vendo? Os islâmicos, o Cairo realmente estava convertido ao Islã, né? E o Cairo realmente ele era muito poderoso, tanto que as rotas todas elas, na sua grande maioria, saíam ou partiam do Cairo. A única coisa é que não foi uma unificação, tá certo? Havia uma maioria islâmica, mas isso não queria dizer que eles eram uma única coisa, uma única entidade política. Então, por isso era uma questão que tinha, como a Vitória bem falou aqui, grau de dificuldade, mas possível de ser contornada se o estudante tivesse paciência e uma certa habilidade, né? Bom, vamos para a próxima, que é a 62, que está aqui. Deixa eu tirar essa daqui. Deixa eu mostrar isso para vocês. Visualizar. Bom, então vocês chegam lá, fizeram 60, foi sobre África. Então, para a gente seguir o mesmo período e continuar trabalhando com mapas, a gente trata agora da 62. Vejam o que eles fizeram. Fizeram duas coisas interessantes. Eles colocaram dois mapas, então eles estão cobrando aqui a mesma capacidade, a capacidade de olhar um mapa e interpretá-lo. Isso vocês obviamente aprendem muito bem nas aulas de geografia, certo? Mas neste caso tinha um detalhe, eram mapas históricos, não eram mapas atuais. Geralmente nas aulas de geografia nós trabalhamos com mapas que são atuais, que são contemporâneos, né? Aqui não. Aqui são mapas históricos que vocês precisavam retirar informações. Então aprendam também a fazer isso. Tiramos informações do primeiro, tiraremos do segundo. A outra coisa que eles colocaram aqui na 62 é a data. Eles estão falando então que tem uma data aí, 20 de setembro de 1519. Ou seja, mais ou menos 500 anos atrás. 1519 é século XVI. Certo? A gente acabou de ver um mapa da África sobre o século XV. Ou seja, essas duas modalidades de mapa, elas estão, em alguma medida, interligadas. Uma sucede à outra. Então, os temas aqui provavelmente devem ser correlatos. Ou estava falando de 1400, agora está falando de 1519. Eles devem estar falando, então, do mesmo tema. Que tema? As grandes navegações, a colonização portuguesa, europeia, no continente africano e nos demais continentes. Eles devem estar falando disso. Quando você bate o olho na prova, você já tem que ser capaz de tirar essas conclusões, de aproximar essas datas todas, de aproximar esses movimentos todos. Tudo bem? Beleza, então. Isso para dizer o seguinte, se vocês fossem ver a 61 não tem nada a ver com isso. A 61 já está falando do século XX. Então, quando vocês olharem para a prova e tiver assim,
Olhem a data, olhem o período. Está falando do mesmo período? Já pensa como um todo. Faz as duas questões, uma na sequência da outra, porque aquilo que você resgatou de informações vai te ajudar agora. É só para isso. Se você fizer 61, você muda completamente o clima. Você vai falar sobre o século XX. Tá? Então, está lá no 62. A representação cartográfica a seguir refere-se à viagem da circunnavegação, iniciada em Saloncar de Barrameda, né, na Andaluzia, em 20 de setembro de 1519, comandada pelo português Fernão de Magalhães, a serviço da monarquia espanhola, né, da monarquia da Espanha. A despeito da repercussão da viagem para o desenvolvimento dos conhecimentos náuticos e para a exploração do Oceano Pacífico, Batista Agnese foi um dos poucos cartógrafos a registrar a empreitada de Magalhães. Então vamos primeiro devagar aqui, tirar as informações mais importantes e mais relevantes, né? Vamos lá. Primeiro que eu vou tirar aqui é que eles estão falando da viagem de circunnavegação. Então você marca aí circunnavegação. O que é circunnavegação? Circuitos pré-definidos? Quase, quase. Viaje um pouco mais. Vamos lá. Vamos pensar no que é isso. Circunnavegação. É uma navegação em círculos. É isso mesmo. Circum é em círculos. Que círculo? Que círculo você acha que eles estão tentando navegar? O globo? O globo terrestre. Exatamente. Eles estão tentando fazer uma circunnavegação no globo terrestre. Está aqui o mapa para vocês poderem olhar. Eles estão tentando fazer isso aqui, ó. Sai daqui da Espanha, atravessa aqui, ó, todo o Oceano Atlântico na direção da costa africana, vai lá no Oriente, chega na China e na Índia, dá a volta, volta por aqui, ó, pelo Pacífico, contorna a parte de baixo do continente sul-americano, passa lá embaixo no Cabo Horn ou no Estreito de Magalhães, que é a passagem estreitinha que a gente tem entre a Antártida e o continente sul-americano, contorna toda a costa brasileira aqui e passa pelo Atlântico de volta para a Espanha. E isso é a circunnavegação, tá certo? É o que eles estão tentando fazer. Bom, vamos devagar de novo aqui. Eles já estão falando em circunnavegação em 1519, ou seja, todo aquele debate sobre Tratado de Tordesilhas, descobrimento da América, passar pelo Cabo da Boa Esperança na África, acessar as Índias, tudo isso já foi superado. Tudo bem? Eles já sabem tudo isso e estão agora tentando fazer uma circunnavegação, estão tentando dar a volta ao mundo de forma a entender que a Terra é um círculo, né? Ou é esférica. Naquela época eles achavam que era um círculo mesmo, né? Então seria possível fazer isso que eles estão propondo aqui. Tranquilo aqui, minha gente? Tranquilo. Beleza, então. Tem a data, essa é uma outra coisa importante, 1519, e tem mais uma coisa. Você tem um português, o Fernão de Magalhães, trabalhando a serviço da Espanha, ou seja, também uma novidade. Aquela ideia que a gente tem que português navegava para Portugal e apenas para Portugal, o espanhol navegava para a Espanha e apenas para a Espanha, era uma bobagem. A maioria dos navegadores portugueses era realmente português, porque Portugal formava muitos navegadores. Mas a Espanha não necessariamente. A Espanha contratava, às vezes, grandes navegadores, e eles pagavam um valor bastante alto para que eles prestassem serviço para a coroa espanhola, né? Por exemplo, o Fernão de Magalhães, que era português e navegava para a Espanha, e, por exemplo, o Cristóvão Colombo, que era italiano e navegava para a Espanha. Para que vocês entendam, então, como se davam estas relações. Beleza? Beleza. A despeito destas repercussões, então imagine uma empreitada, uma experiência de navegação que fosse dar a volta ao mundo.
Era a primeira vez que alguém falava sobre isso. Isso gerou uma repercussão gigantesca. E isso gerou um desenvolvimento dos conhecimentos náuticos, um desenvolvimento da capacidade humana de navegar gigante. É a primeira vez que uma pessoa faz isso aqui, dá a volta ao mundo de barco. Isso era quase como ir até a Lua. Era muito, muito, muito desafiador. Mesmo assim, eles tiveram poucos cartógrafos. Poucas pessoas foram na viagem para registrar a viagem construindo mapas. O único da expedição do Magalhães, ou um dos poucos, foi esse camarada aqui, o Batista Agnesi. E ele elaborou um mapa da viagem. Essa é a parte importante para a gente. O Agnesi elaborou um mapa dessa viagem. E é isso que a gente vai precisar olhar. Então vamos olhar o mapa da viagem do nosso amigo Batista Agnesi. Ele está nesse Atlas de 1545, na Biblioteca Digital Mundial. E o que a gente consegue ver deste mapa aqui? Vamos olhar o mapa direitinho para a gente conseguir extrair as informações adequadas. E na hora da prova, fazer isso é muito importante, apesar de vocês não poderem dar zoom. Né? Vocês conseguem ver bem o mapa aqui? Todo mundo consegue ver bem o mapa? Sim. Beleza, então. Segunda coisa importante. Vocês conseguem ver aqui como eles tinham um relativo conhecimento, até bom, de boa parte do mundo aqui. Olha como ele é 1519, pessoal, né? Faz 500 anos. Aqui, a Europa, tudo bem, eles conhecem bem. Eu vou dar um zoom já para vocês verem. Mas eles conhecem super bem já a América do Sul, está no formato mais ou menos direitinho. Eles conhecem bem a América Central, está aqui ó, o estreito da América Central. A América do Norte, os Estados Unidos, eles não conhecem muito bem aqui a parte de cima do Canadá. Ó. Mas eles conhecem relativamente bem o continente americano. A África está muito bem descrita. A parte de cima da África está meio estranha, mas eles descrevem super bem a África. Onde eles não conhecem muita coisa é na Ásia. Ó. Até o Oriente Médio eles conhecem super bem, e aqui eles não conseguem muito definir a China, a Índia, o Japão. Nós sabemos hoje que aqui o continente indiano é bem maior do que isso aqui, certo? Mas vocês conseguem ver também a rota que ele seguiu. Outra coisa interessante do Agnesi é quando você dá um zoom, você consegue ver umas coisas muito loucas do que o cara fazia. E aí vocês têm uma ideia do tamanho da genialidade desse cara. Vejam, ele está fazendo um mapa sem ter acesso à tecnologia que a gente tem hoje. Né? Sem ter acesso, por exemplo, a gente fazer, sei lá, por exemplo, ter prospecção por satélite. Né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Deixa eu ver como está aqui para vocês. Tem um zoomzão. Legal. Vocês conseguem ver meu mouse? Não, deixa eu colocar aqui. Então, aqui vocês conseguem ver a mãozinha do mouse? Conseguem? Sim. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Vocês conseguem ver esse símbolo aqui, ó? Vocês estão vendo aqui? É um rio. Vocês estão vendo? Aqui ele está descrevendo o Amazonas. Aqui ele está descrevendo o rio Amazonas. Aqui, ó, ele está descrevendo o Rio da Prata, que entra pela Argentina, passa pelo Uruguai, e ele está dizendo que aqui ó, tem um monte de casinhas, essas casinhas aqui provavelmente é aldeia indígena. Ele está dizendo que tinha, porque eles tinham informações relativamente boas. Olha aqui como eles descrevem o Rio Nilo. Isso aqui, onde está minha mão agora, na África, é o Nilo. Ó, eles descrevem o Nilo, pintam inclusive de vermelhinho o Mar Vermelho, aqui é o Mar Vermelho, colocam, inclusive, as montanhas que dão origem às águas do Rio Nilo, lá onde vai estar o Kilimanjaro, né? O ponto mais alto da África. Né? Outra coisa que eles fazem, eles, quando vão descrever a Ásia, né, eles descrevem essa longa cadeia de montanhas e cordilheiras. Vocês estão vendo aqui a cadeia de cordilheira e de montanha aqui?
Vocês conseguem ver? Isso é a representação que eles tinham do Himalaia, né? Nós estamos, parece, hoje a gente sabe que está completamente fora de lugar, mas a gente olha e fala, puxa, os caras não conheciam nada, né? Os caras tinham pouquíssimas informações. A Europa está bem detalhada. Oi. Cordilheira deve ser aqui, ó. Aqui embaixo acho que não. Não sei também, Marcelo. Mas pode ser também. Não consigo ver muito, mas pode ser. Eu achei que a cordilheira era aqui, ó. Aqui está nitidamente a cordilheira, né? Tá meio fora de lugar, mas pode ser que ele não tenha tido o que pode ter acontecido. O Agnese pode não ter percebido que elas se conectavam numa única cordilheira que descia do Equador praticamente até o extremo sul aqui no Chile, né? Ele pode não ter atentado para isso. Você pode estar certo, sim, né? O que é interessante é a riqueza de detalhes do cara, né? A Califórnia, está descrevendo aqui a Califórnia, inclusive com aquela entrada. Então eles têm bons conhecimentos aí de todos esses territórios. A gente às vezes também os trata como se eles soubessem muito pouco, mas não é exatamente assim. Outra coisa que ele faz, e isso aqui é para confundir um pouco a gente, ele vai usar algumas simbologias clássicas. Então ele vai usar, por exemplo, esses anjinhos aqui, ó, que estão aqui representando os ventos, as estações do ano. Então vocês vão olhar e vocês vão ver que são exatamente 12 anjinhos, né? Ó, 2, 4, 6. E aí se você for aqui, você vai ver mais 2, 4, 6. Né? Esses 12 anjinhos podem representar várias coisas. Podem representar desde os 12 apóstolos, ou mais simples, representar os 12 meses do ano. Né? Nós sabemos que essa foi uma viagem que durou mais de um ano, então ele teve a experiência de visitar o território, esses territórios ao longo de mudanças de estação, então ele foi observando isso também, né? Vejam, saiu da Europa em setembro, saiu da Europa no outono, finalzinho do verão, comecinho do outono, e vai chegar na costa da África, por exemplo, em pleno verão, o que não faz sentido, porque para eles depois do outono vinha o inverno, né? Então eles vão refletir exatamente sobre essas diferenças, inclusive. Bom, diante desse mapa... Professor. Oi, fala. A Oceania, ela não era conhecida ainda? Não era conhecida. Tá. Se você olhar bem, Vitória, mesmo o Japão, eles têm dúvida de onde colocar. O Japão está aqui, ó, essa beiradinha aqui, mas eles não sabem muito o que fazer com o Japão. Eles não conseguem localizá-lo muito bem. E a Oceania é totalmente desconhecida. Eles não sacaram que aqui para baixo tinha um negócio gigante chamado Austrália. É muito curioso ver isso, né? Se você prestar bem atenção, inclusive, Vitória, mesmo a Antártida, eles não dominam muito bem, e o Ártico, eles também têm alguma dificuldade de compreender. Eles sabem que vai alguma terra para lá, mas eles não entenderam qual é que é. Eles também não dominam a Groenlândia, por exemplo. Tem várias furadas aqui no meio, né? Tudo bem? Tudo bem, sim. Então, beleza. Então, vamos lá para a pergunta. Tá todo mundo tão quieto, Vitória, que eu tô achando que o pessoal deixou eu, você e a Marcela aqui falando e foi-se embora. Deixa eu ver aqui a questão da gente pensar. Bom, então, a representação cartográfica do Agnese, o que ela revela? Essa é a pergunta da questão, né? E aí, eu estou à disposição para que nós cortemos as questões que a gente acha equivocadas. Deixa eu reduzir aqui para vocês poderem ver a alternativa E. Senão é covardia ter que cortar sem ver todas, né? Eu ia falar isso. Boa, então vamos devagar aqui. Vamos devagar. Então a gente pode tirar a B.
porque a B estava vinculada aos dogmas cristãos e procurava conciliar o registro da viagem de Fernão Magalhães com a perspectiva de terra plana ainda presente entre letrados cristãos. Bom, por que não pode ser terra plana aqui? Exatamente. Exatamente. Circunnavegação. Que era uma circunnavegação, porque eles estão dando a volta no globo. Eles estão, inclusive, provando que a Terra não é plana. Porque se ela fosse plana, você mapa de novo, quando chegasse lá no fim da Ásia, não tinha o que fazer, era só voltar, né? Certo? Cair na beirada, exatamente. Então, eles já provaram que a Terra aqui não é plana. Eles estão preocupados com os dogmas cristãos? Nem um pouco. Eles estão simplesmente descrevendo a realidade do jeito que eles estão vendo. Tanto que, para aquela época, eles tinham um mapa bastante bem detalhado e muito real. Ele está bem pouco errado. Né? A gente pode dizer que tem coisa que ele não conhecia, mas aquilo que ele conhecia está relativamente no lugar que deveria estar. Não tem grandes equívocos. Né? Não é feito baseado no que as escrituras indicaram. É um mapa feito naquilo. Então a B está muito cortada. Qual outra vocês poderiam cortar? A D apresentava o Oceano Pacífico. E, vamos lá, vamos ver a D e vamos ver a E. Então vamos lá. A D apresentava o Oceano Pacífico em suas reais dimensões, de acordo com o entendimento de Fernão Magalhães e Cristóvão Colombo, e em desacordo com as perspectivas cristãs. Vamos pensar nesse negócio aqui. Né? Por que vocês acham que. Por que você acha, Marcelo, que pode tirar a D? Mas ele apresentava mesmo o Oceano Pacífico, apresentava? Olha aqui, ó. Olha o Pacífico aqui. Olha o Pacífico aqui, ó. Tô com a mãozinha do mouse em cima. Não, não tem a Oceania. Essa é a primeira coisa importante. Então a dimensão do Pacífico não está exatamente proporcional, tá? Tá do tamanho do Pacífico mesmo? O Pacífico é realmente desse tamanho? Não. O Pacífico é muito grande, mas ele não está na sua real dimensão, né? Porque ele não tinha como saber a real dimensão naquele período. Se vocês olharem, vocês vão ver que tem algumas diferenças, certo? São diferenças bastante substanciais. Por exemplo, o Oceano Índico, que está aqui, ó, também não está na sua real dimensão. O Oceano Índico é muito maior do que isso aqui. Por quê? Porque a Ásia ela é muito mais esticada. Quando vocês olham para o mundo hoje, vocês sabem que a Ásia é muito mais esticada. Quando a gente olha o mapa, vamos olhar um mapa mundi na nossa cabeça. Quando a gente olha o mapa, a América, essa relação aqui entre América e Europa, ela fica mais ou menos aqui no meio do mapa. A América não está tão esticada para cá, para esse lado. Ela está mais ou menos aqui no meio do mapa, né? E a Ásia ocupa toda essa região e às vezes a gente vê, dependendo do mapa, ela uma beiradinha dela aqui, certo? Certo? Não. Exatamente. Então ela não está na dimensão adequada. Não quer dizer que ele não tenha feito um excelente, magistral trabalho. Mas daí a conseguir fazer na real dimensão já era muito difícil, certo? Beleza. Aí a Luísa falou da E, foi isso, Luísa? A Luísa falou, tira a E. Vamos ver então qual é que é a E. Estava sentada em conhecimentos e detalhamentos geográficos bíblicos. Só por isso a Luísa já está certa. Eles não estão criando um mapa bíblico. Por que vocês sabem que eles não estão criando um mapa bíblico? Puxa, porque ele levou um geógrafo, cara. Ele mandou buscar um cartógrafo. O Agnés é um cartógrafo. Ele levou um cartógrafo para que o cartógrafo fosse
escrevendo, fosse desenhando o mapa o mais fiel possível. Se o mapa fosse bíblico, já estava pronto, não precisava levar ninguém. Era só pegar o mapa que estava lá na Bíblia e seguir. Outra coisa, ele não está baseado nas questões cosmológicas do Ptolomeu. Eles ainda acreditam na versão do Ptolomeu do globo e do universo, mas eles estão começando a desconfiar que tem algumas coisas ruins aqui no Ptolomeu. Por exemplo, a ideia de terra plana. Eles começam a verificar que provavelmente essa teoria do terraplanismo estava furada, né? Que eles conseguiam então circunnavegar a Terra, né? Bom, então a Luísa está certíssima. E aí a gente ficou com as alternativas C e A. Vejam que coisa curiosa, pessoal, muito interessante, né? O Fernão de Magalhães, por exemplo, e a expedição dele já resolveram a questão de terraplanismo, por exemplo, faz 500 anos. E não foi teoricamente que eles resolveram na prática, inclusive. Eles foram lá e fizeram uma circunnavegação. E mesmo assim, esses debates continuam até hoje. Isso é para vocês perceberem como a capacidade humana de ser burro é grande, né? E aí vai tentar arrumar desculpa. Se vocês forem ler no grupo, lá pela internet, vocês vão achar explicação para a circunnavegação, explicação para o avião, explicação para 1000 coisas. E é só uma forma de tentar manter as pessoas na ignorância. Isso já está superado faz séculos. Por isso, não se assustem quando vocês virem algumas outras questões, ações, perspectivas que demoram muito tempo para que as pessoas avancem, né? Sei lá, machismo, homofobia, racismo, e tudo esse lixo atrasado que tem, demora para ser superado, porque demora mesmo, assim, ó, os caras demoram 500 anos para poder entender um negócio que já está provado faz 500 anos. Então, não fiquem assustados. Bom, temos a C e temos a A. Vamos começar pela A? O que vocês acham da A? Revelava a permanência de técnicas e sentidos simbólicos da cosmografia medieval, que orientavam os navegadores ibéricos na época da expansão ultramarina. Vocês acham que os caras estavam dando a volta ao mundo, que os caras estavam revolucionando completamente a compreensão que se tinha do planeta, baseado nas ideias dos medievais? Os medievais estavam lá morando dentro do feudo, presos dentro do feudo, mal saíam do feudo. Eles estavam jogando no lixo o que os medievais acreditavam. Por isso, inclusive, eles eram revolucionários. Por isso, eles vão ser completamente decisivos para a noção que o ser humano tem do mundo. Muita gente nem vai acreditar que o Fernão de Magalhães realmente conseguiu fazer a circunnavegação. Então, a A está errada. Não está baseado nas técnicas medievais. Ah, mas tem símbolos. Tem, ele faz mesmo aqueles anjinhos. Os anjinhos são tudo escrito em latim. Mas isso era só adereço. Isso era só adereço. O que era real era o mapa em si. E o mapa em si era bastante fiel ao que era a própria realidade. Então a resposta certa é a C. E a C está lá, então vamos dar uma olhada para a gente não criar confusão. Estava baseada nos relatos dos navegadores. Então, primeira coisa, esse mapa é baseado nos relatos dos navegadores. Isso está certo? Está certíssimo. Ele vai pegar relatos do Colombo, relatos do Cabral, relatos do Vasco da Gama e de tantos outros, e vai começar a construir o mapa. Segunda coisa, no acúmulo de conhecimento acerca das rotas marítimas. Exatamente. Conforme essas rotas marítimas vão se expandindo, eles vão acumulando conhecimento e vão construindo mapas mais precisos e sofisticados. E em estimativas de distâncias, a partir de cálculos matemáticos. Bom, vamos lá. É claro que eles usam matemática, porque eles estimam as distâncias baseado em matemática. Por que a gente sabe disso? Por isso que eles conseguiram
criar um mapa tão fiel, tão proporcional. É relativamente correto do ponto de vista proporcional, ainda que tenham muitos furos. Então, como eles faziam? Eles pegavam, contavam, eles sabiam mais ou menos a velocidade que a caravela se deslocava, e eles contavam quanto tempo eles demoravam de um lugar até o outro. E falavam, olha, a gente com um vento bom, a gente conseguiu se deslocar do Brasil até a África em 8 dias, logo a distância deve ser essa daqui. A quantidade de horas que a gente consegue navegar, vezes o tanto de dias que a gente precisou, e isso está lá nos exercícios de física, facinho que vocês fazem, para calcular ΔS. E aí eles calculavam. Sabendo mais ou menos a distância, agora eles sabiam mais ou menos o que eles tinham que colocar no globo, qual era a distância real que eles tinham que colocar no globo. Ah, não, então eu vou colocar aqui, ó, a África mais perto da América. Mas, por outro lado, eu vou colocar a China muito longe da América do Sul, porque a gente demorou século para passar isso aqui tudo. Então, eles estão fazendo o cálculo matemático. Fica evidente para vocês esses cálculos? Sim ou não? Beleza. Outra coisa que eles colocam é a planificação do globo terrestre. Cuidado com essa palavra. Essa palavra, a planificação, pode parecer o quê? Plano. Terraplanismo. Hoje em dia, né, a gente está com medo, a gente vê um negócio desse e já corre longe. Mas nesse caso, planificação nada mais é do que a representação do globo terrestre, é a representação do mapa mundi planificado, como se fosse plano. Mas a gente sabe que não é. Eles faziam mapas planificados, eles tornavam planos para que fosse possível vê-los numa folha de papel bidimensional, como é o que a gente usa. Vocês acabam de ver um mapa planificado, vocês estão vendo um mapa que é apresentado de modo bidimensional para vocês. Mas vocês já sabem que o planeta não é bidimensional, ele é tridimensional. Né? E logo, aquele mapa planificado, ele nada mais é do que uma representação do globo. É isso. Planificado não é plano, não é terra plana. Dúvidas e perguntas? Tranquilo, professor. Tranquilo? Deu para dar uma força, deu para ajudar, deu para ter algumas ideias de como resolver exercícios quando eles aparecem com mapas? Deu sim. Então, beleza. Fala, Marcelo. O Ptolomeu é o cara que praticamente inventou a geografia no mundo antigo. Né? E ele inventa a geografia e ele inventa a compreensão que se tinha do próprio universo. Então, o Ptolomeu vai descrever o mundo, por exemplo, da perspectiva do geocentrismo. Então, a Terra no centro e os céus se movendo em volta dela. O Ptolomeu vai descrever, por exemplo, que o céu tinha 7 camadas. Né? Ele está tentando descrever o que é o universo. Ele descreve, olha, o céu tem 7 camadas, desde as camadas mais próximas da Terra até camadas mais elevadas, onde vão morar as divindades. Né? Hoje nós chamaríamos isso de as camadas da atmosfera, sei lá. Mas o Ptolomeu não conhecia isso. Né? O Ptolomeu vai descrever, por exemplo, a Terra como se ela fosse centralizada na região da Grécia e da Europa. A Europa é o centro do mundo, e esse centro do mundo é como se ele fosse uma ilha, e ele é circundado por água. A gente já sabe que não era exatamente assim. A Europa não é uma ilha, ela tem ligação com a Ásia, por exemplo, né? Em alguma medida até com a África, lá no chifre da África, né? Mas realmente ela é circundada por água. Ptolomeu ele trazia conhecimentos então geográficos, astronômicos da antiguidade clássica, da Grécia Antiga. E era exatamente o Ptolomeu que estava sendo superado nesse momento. Tá certo? A cartografia, a geografia,
a astronomia do Ptolomeu ela vai ser, em parte, muito incorporada pela tradição medieval, porque eles entendiam que ela era, em alguma medida, fiel aos textos bíblicos, ainda que o Ptolomeu nunca tivesse dado muita bola para isso, nem escreveu muito em períodos e localidades muito diferentes de onde a Bíblia estava se desenvolvendo, mas eles achavam, na Idade Média, que o Ptolomeu estava sendo fiel. Então ele vai ser uma referência para essa época, uma referência que foi superada. Tudo bem, Marcelo? Mas é bem difícil, mas o Ptolomeu é um cara bem difícil, e se você um dia for dar uma pesquisada, for dar um Google no Ptolomeu, provavelmente o que eu te falei é muito superficial, é muito mais complexo. Ele era um cara, ele é um gênio, Ptolomeu é um gênio da época dele, ele demorou mais de 2000 anos para ser superado, suas ideias demoram muito tempo para ser superada, e ele trabalha com, ele tem um outro cara que é grego, e fundamenta algumas teorias baseadas no Ptolomeu, que é o Euclides, que vai ser o cara que vai desenvolver a geometria, né? A geometria euclidiana vai, em alguma medida, ajudar a explicar os movimentos das estrelas do universo, né? Principalmente do sistema solar. Eles estão discutindo o sistema solar e a Via Láctea. Veja, o Ptolomeu já conhece a Via Láctea, ele já sabe o que é a Via Láctea, ele já sabe, inclusive, o que é o sistema solar, na Grécia Antiga, tá bom? E eles vão ser superados pouco a pouco pelo Nicolau Copérnico, pelo Giordano Bruno, pelo Galileu Galilei, pelo próprio Kepler, que vai descobrir as órbitas, pelo Newton depois. É basicamente isso, sendo muito simplório, o Marcelo. Isso é tudo muito mais complexo do que esse resuminho que eu acabei de fazer. Tá bom? Beleza, então. Então vamos parar a gravação, Marcelo? Então tu para aí que eu paro aqui. Está gravada no mudo e está gravada com o Marcelo. Espero que a gente tenha tido, então, proveito, que tenha dado para ter algumas outras ideias. Eu deixei, então, hoje